eu até concordo com o posicionamento do vereador Paulo Eduardo no que diz respeito ao mérito dessa discussão, mas essa discussão feita por ele agora, ela deveria ter sido feita no Colégio de Líderes. Lá foi instituído e combinado, vereador Renato Cabello, que o projeto viria em pauta. Eu me preparei para discutir, mesmo o vereador Leandro Portugal discordando dos pontos. Então, o projeto ele estava na ordem do dia. Então, acredito eu que está aqui, a gente precisa discutir. Eu presido a Comissão de Defesa do Consumidor e de Direito do Contribuinte, através do apoio de um grupo de estudo, coordenado pelo Jorge Martins, pesquisador Jorge Martins, da UFRJ. Nós demos o nosso parecer, que é contrário, e eu queria ler alguns trechos importantes. O projeto surge em um contexto onde a gestão municipal busca implementar medidas de mobilidade urbana sustentável. No entanto, a justificativa apresentada pelo Executivo para as necessidades de aquisição de 30 ônibus elétricos carece de fundamentação técnica adequada e não aborda questões essenciais que impactam diretamente e indiretamente os contribuintes. Primeiro ponto, por que os 30 ônibus? Isso não está apresentado no projeto. Relatório. Em resposta ao ofício X, parecer técnico foi enviado ao especialista professor Jorge Martins, da UFRJ, conforme o ofício de número tal. Vou tentar pular aqui para ser mais rápido, presidente. Considerações. O parecer técnico apresentado pelo professor Jorge Martins levanta diversas questões críticas e fundamentais que não foram adequadamente respondidas pelo Executivo. Entre os principais pontos levantados estão. Vale lembrar que esse assunto já vem sendo debatido há bastante tempo e a Prefeitura não respondeu os nossos ofícios. Justificativa do quantitativo de ônibus. O projeto de lei, mensagem executiva do prefeito, não apresenta justificativa clara sobre o porquê da necessidade de 30 ônibus elétricos. É fundamental entender por que essa quantidade foi escolhida, especialmente considerando que tentativas anteriores envolviam a compra de 40 a 80 unidades. Custo total do veículo e reposição da bateria. O custo do veículo, o custo de ônibus elétrico é significativamente maior do que o ônibus convencional a diesel, sendo aproximadamente 4 vezes mais caro. Além disso, o kit de bateria, que tem vida útil de até 8 anos, representa 60% do custo total do veículo. Responsabilidade pela aquisição da frota. Segundo os contratos de prestação de serviços de transporte coletivo no município, a responsabilidade pela aquisição da frota é exclusiva dos consórcios de transporte. Não há previsão nos contratos de que o município deva adquirir ônibus elétricos. Portanto, transferir essa responsabilidade para o município e, consequentemente, para os contribuintes, desonera indevidamente os consórcios e pode ser interpretado como um enriquecimento ilícito das operadoras de transporte. Impacto da tarifa. A proposta de aquisição dos ônibus elétricos não considera o impacto que essa decisão terá na tarifa do transporte coletivo e no subsídio público recém-aprovado. Viabilidade econômica, financeira e ambiental. O prefeito argumenta que os benefícios dos ônibus elétricos não são facilmente mensuráveis, mas não apresenta estudos comparativos detalhados que justifiquem essa decisão. Cenário de crise do sistema de transporte. Ponto 6. O sistema de transporte coletivo de Niterói enfrenta uma crise com uma queda significativa de número de passageiros e ações judiciais em andamento para a revisão tarifária. Nesse contexto, um investimento elevado em ônibus elétricos parece imprudente, especialmente sem a demonstração de eficácia e sem um planejamento detalhado que justifique essa decisão. Plano de mobilidade. Nem o Plano LER de 2012, que regulamenta o transporte coletivo no município, nem o Plano de Mobilidade Urbana de 2019, prevê a inclusão de uma frota elétrica de forma detalhada. As referências à eletrificação da frota são vagas e não definem parâmetros claros para a implementação. Recomendação. Diante das considerações apresentadas, conclui-se que o projeto número 167 não está devidamente fundamentado. A falta de estudos técnicos que comprovem a viabilidade econômica, financeira e ambiental, bem como a ausência de planejamento detalhado para a alocação dos ônibus, tornam o projeto temerário. Então, presidente,
Esse é o meu parecer, baseado, vereador Leandro Portugal, no estudo feito pelo pesquisador da UFRJ, o senhor Jorge Martins. Vale lembrar, presidente, que, óbvio, a gente está aí indo para uma modernização, né, de modais, da forma que se trata a mobilidade urbana, mas a gente precisa botar o pé no chão. A prefeitura fez um contrato de 4 milhões de reais, se eu não me engano, com a Seconcer, onde locou, se eu não me engano, 60 carros elétricos, que estão há 2 meses pegando sol e chuva lá no pátio da Seconcer. Mas estão economizando energia. Porque não tem lugar para carregar. Não tem lugar para carregar. Não está dando conta. Ou seja, 4 milhões de reais parados há 2 meses, sem previsão para começar a rodar, porque o município ele não se programou, ele não se preparou, simplesmente fez um contrato. Então é um assunto, presidente, que não tem uma comprovação de que, de fato, essa forma que está sendo proposta pela prefeitura vai gerar benefício para a população. Não estamos falando de 100 reais, não estamos falando de 100 mil reais, estamos falando de 100 milhões de reais. Então, por esse motivo, como foi acordado no Colégio de Líderes, vereador Leandro Portugal, eu entreguei o projeto com o meu parecer para que a gente pudesse fazer as devidas discussões nessa casa. Então não tive intuito nenhum de sacanear, de travar o debate, que a gente faça o debate nessa casa, mas como foi posto no nosso parecer, recomenda-se que o projeto não prossiga para aprovação da Câmara, tendo em vista a falta de planejamento detalhado no que diz respeito ao benefício, o benefício que vai ser dado à população, e eu dou a parte ao vereador Paulo Eduardo.